perguntando para ele se pode ir até meia-noite, ele falou que não tem problema. O problema é que eu não aguento mesmo, né? Então, vocês estão com essa vantagem. Boa noite. Antes de entrar na palavra, temos os livros que eu trouxe, que tem lançado. O primeiro é esse, No Vale da Sombra da Morte, que foi eu compartilho as minhas experiências durante essa doença, do câncer, da quimioterapia e de todas as complicações que vêm junto com isso. E só para ter uma ideia dos capítulos aqui, Deus é bom, Deus é Pai, ninguém é isento do sofrimento, os 3 frutos da dor, Deus não perde nenhuma batalha, não espere ser curado para curar o outro, não há problemas em demonstrar fraqueza. Esses 7 princípios que eu tenho aprendido. É muito bom a gente saber essas coisas de coração, né? Que nós temos muito conhecimento mental, nós somos muito ocidentais, gregos em nossa cultura, e precisa descer para o nosso interior. A Bíblia fala meu câncer foi no intestino, teve que tirar um tumor e depois atingiu o fígado e atingiu o pulmão e atingiu o peritônio. Dizem que eu tenho que ter quimioterapia o resto da vida e não sei o quê, mas médico é profissional diagnóstico, eles não são profetas, graças a Deus. Né? Profeta é outra coisa, né? Então eles falam da sua experiência técnica, científica, terrena, estatística, mas Deus é mais, amém? Mas eu mostro nesse livro que a Bíblia em nenhum lugar fala que nós não vamos sofrer. Ele não tem essa doutrina bíblica de que o crente não sofre. Pelo contrário, a doutrina bíblica é que o crente sofre mais do que os outros. Basicamente é isso, né? O crente, além de sofrer que todo mundo sofre, que é IPTU, IPVA e tudo mais, ele ainda tem o dízimo e tem as ofertas, tem as outras coisas, então ele sofre bem mais. Mas, tirando as brincadeiras, né, vocês veem que Jó não sofreu porque era pecador, mas sofreu porque Deus fez uma aposta com Satanás. E, depois de passar o sofrimento, no meio do sofrimento, ele ficou meio bravo. Mas depois ele falou: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Ele não viu Deus, mas ele viu Deus de um jeito bem diferente do que tinha visto antes. Eu chamo isso de conhecimento visceral. Visceral tem a ver com suas vísceras, com seus intestinos. Sabia que os intestinos são o seu segundo cérebro, né? E a Bíblia fala muito dos rins. Meus rins me ensinam de noite. Tu queres a verdade no íntimo. A Bíblia fala do coração, fala dos rins, fala das entranhas, que são esse negócio visceral. Então, eu não creio que eu terminei esse curso de Deus, mas eu creio que já teve grande proveito. E quando você passa, você não acha bom, não. Mas depois você diz: eu não trocaria por nada. Não é verdade? Porque Deus é bom, e Deus é Pai, e Deus sofre junto. E Deus nunca vai deixar uma coisa ruim acontecer conosco, se não for para produzir um bem maior. Então podemos confiar nele, tá bem? Então, se você vê alguém que está sofrendo, se você vê alguém que está com dúvidas, está com revolta, essa mensagem ajuda bastante, tá? Temos os outros 2 livretos. A Reforma da Igreja Não Acabou, que fala sobre o alvo de Jesus em vir para a terra. Ele veio para a terra, depois de 3 anos e meio, ele foi embora, e ele dedicou a vida dele para 12 homens, um dos quais traiu, o outro mais corajosinho negou ele 3 vezes, e os outros covardes já tinham dado no pé há muito tempo.
Então, o curso seminário dele foi um fracasso, porque foi 3 anos e meio e os caras, um traiu, um negou e os outros deram no pé. Já pensou? Mas essa foi a obra. Ele falou: pai, pode me levar embora que eu já terminei a obra. Eu falei: mas que obra que o senhor fez? Mas por causa do que ele fez com aqueles homens, nós estamos aqui, 2000 anos depois, 8, 9 mil quilômetros de distância, China e toda parte do globo terrestre. Jesus fez uma obra naqueles homens que eu vou te falar. Então ele não veio fundar a igreja, ele veio transformar pessoas pecadoras em discípulos, os discípulos em amigos e os amigos em testemunhas. E a igreja só foi uma ferramenta, e só é uma ferramenta que Deus usa para testemunhar. Ele diz: vocês não devem sair para testemunhar, não, espere o Espírito Santo descer, que aí vocês vão conseguir testemunhar. E nós vemos a mudança, né? Então, é curto, mas é bastante impactante. E aqui o corpo humano revela ou esconde Deus. Jesus veio em carne para revelar a Deus nesse corpo. E os discípulos, né, João escrevendo muitos anos depois, falou assim: o que nossos olhos viram, o que nossas mãos apalparam, o que ouvimos com nossos ouvidos, isso vos anunciamos. Então eles viram Deus. Quem viu a Jesus viu Deus. Então ele veio na carne, ele veio nesse corpo, porque Deus é invisível, mas Jesus não era invisível, Jesus era visível. Então o corpo de Jesus revela Deus, mas ao mesmo tempo a maioria das pessoas que viam Jesus achava: não, ele é só um homem, então ele escondia Deus também. Então depende de você, se você vai discernir o corpo de Cristo. Quando fala assim que tem muitos que são doentes e dormem na ceia, ele falou: porque não discernem o corpo de Cristo. Isso está falando do pão e do vinho, mas também está falando dos irmãos com quem você está tomando a ceia. Nós precisamos discernir Deus na igreja. E isso é difícil, mas é possível. Amém? Como era difícil ver Deus em Jesus, é difícil ver Deus na igreja. Mas nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Amém? Então eu falo bastante sobre o corpo, sobre a carne. Todo mundo fala assim: a carne não presta, só o Espírito que presta. Deus criou a carne, por que a carne não presta? Não estou falando de churrasco não, tá? Estou falando da carne, sabe? Porque se o Fábio Coelho estivesse aqui, ele ia falar: glória a Deus pela carne, né? Mas a carne não é a carne de churrasco, é a carne corpo, é esse corpo de humilhação. Todo mundo fala assim: não, a carne só atrapalha, a carne só leva para baixo, a carne é ruim. Mas Deus criou a carne, Ele criou o corpo é uma maravilha. Ele se encarnou na carne, ele se tornou carne para nós podermos ver Ele. Então a carne é muito importante, muito poderoso e muito bom, mas também pode ser muito ruim. Então o corpo humano esconde ou revela a Deus? Aí você lê o livreto para você saber a resposta, né? E aí a questão é o seguinte: você compra um, é 20, você compra mais do que um, é 15 cada um. Então só o idiota que compra um, né? É verdade. Mas hoje à noite nós vamos falar sobre esse livro aqui, Sai da Frente que eu quero ver Jesus. Nós vamos falar sobre isso, porque isso aqui é algo que arde em meu coração. E na verdade eu acredito que é o que está faltando para Jesus voltar. É uma igreja e um ministério que entende isso aqui, tá? Não entende, mas vai entender, porque Deus vai fazer isso, amém? Nós somos chamados para sermos portadores da glória de Deus. A criação não aguarda a volta de Cristo, a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, que no caso somos nós, em carne, nesse corpo de humilhação. Deus quer confundir os principados e potestades, mas do jeito que a igreja está hoje, não está fazendo isso. Logo, se falaram para você que Jesus pode voltar a qualquer hora, é mentira, tá? Ele não pode voltar a qualquer hora. Você pode morrer a qualquer hora e encontrar com Ele. Isso sim, é bom você andar preparado, mas Ele não vai voltar. Eu garanto para você que Ele não volta antes de conseguir aquilo que Ele morreu para conseguir. Antes que consiga aquilo que Deus formou o homem para conseguir. E Ele quer
ele quer envergonhar Satanás pela igreja, por nós, nesse corpo, com nossas falhas, com nossas limitações. Não vai ser uma igreja cheia de auréolas, não, vai ser uma igreja como nós mesmos, mas com uma atitude mudada, diferente. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Vamos abrir em João, no Evangelho de João, capítulo 1. Tenho lido isso incontáveis vezes, mas dessa vez, quando eu li, um versículo saltou aos meus olhos de uma forma muito forte, e aí gerou essa mensagem que eu vou dar para vocês hoje. Farley, uma coisa que falta aqui é um relógio, né? Como é que você quer que o pastor não exagere se você não põe um relógio na frente dele? É que eu exagero para a gente a partir da 6ª hora. Tá. Tipo, quando falta 5 minutos, você faz assim, 5, aí, beleza. Não, aqui tem hora, não. Tem não? Por isso que começa às 18, né? Então vamos lá. João capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Você não sentiu um baque aí? Porque ele está falando sobre o Verbo que estava com Deus, que era Deus, que nele estava a vida, e ele era a luz, e sem ele nada que foi feito se fez, e de repente houve um homem de... Espera aí, nossa, eu estava lá nas alturas e agora você me desceu para a terra. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. E agora vamos para o versículo chave, que Deus chamou minha atenção dessa vez, e eu fiquei muito impressionado ao ler o Evangelho de João esses dias. Ele não era a luz. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. Então, eu quero meditar com vocês sobre isso, porque no caso, nós, ministros do Evangelho, ministros da Palavra, não somos a luz. Ou seja, holofote não pode estar em nós. Por isso eu digo, sai da frente que eu quero ver Jesus. Presta bem atenção, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Sem ele você não ia ver a luz, você precisava dele. Mas ele não é a luz, ele veio para dar testemunho da luz. E agora eu quero ver com vocês, quero meditar rapidamente com vocês uma passagem assim bem rápida sobre o Evangelho de João, porque uma das coisas mais fortes de João, ele estava escrevendo, tem que lembrar que era tipo anos 70, talvez 80, talvez 90, ele estava muitos anos depois, foi o último evangelho. E já tinha os outros evangelhos, ele não ia repetir o que os outros evangelhos falaram, já estava bom. Mas ele tinha algo que ficou no coração dele, que era essa luz. Ele falou, nós tocamos, nós vimos. E à medida que os anos foram passando e João foi ficando mais velho, ele via que aquele homem com quem eles conviveram era o Verbo, era Deus, era aquele que estava com Deus, era a vida, era a luz. Então o Evangelho de João,
Anote rapidamente, mas se não conseguir, depois você pega a gravação e pega. Mas eu vou ter que ser rápido, porque tem muita coisa aqui para falar. Ele é a luz, João 1, 4 e 9. Ele é o verbo, João 1, 1 e 2. Ele é a vida, João 1, 4. Ele é o cordeiro, João 1, 29 e 36. Ele é o que batiza no Espírito, ele é João 1, 33. Ele é a escada que liga os céus e a terra, que os anjos sobem e descem por meio dele, João 1, 51. Ele é o Filho de Deus, João 1, 14 e 34, 3, 16 e 18. O Filho do Homem, João 1, 51. E o noivo, João 3, 29 e 30. Isso são algumas coisas. E isso são as coisas que falam sobre ele, tá? Ele é tudo isso, tá? Ele é a luz, ele é o verbo, ele é a vida, ele é o cordeiro, ele é o que batiza no Espírito, ele é a escada, ele é o Filho de Deus, o Filho do Homem, e ele é o noivo. Isso tudo, nesses primeiros capítulos de João, está falando sobre Jesus. Mas nós temos uma outra sequência em João, que é o famoso eu sou. Eu sou. Lembra que Deus falou com Moisés, que o nome dele era eu sou o que sou. E então em João, e essas passagens nós vamos ler rapidamente, tá? Mas são muitas passagens, mas eu quero que você sinta um pouco do coração de João, quando ele está escrevendo, ele está querendo mostrar que Jesus é algo diferente. Jesus não é qualquer um, não. Jesus é Deus. Só que não é só Deus. Ele fala, eu sou, várias coisas, em vários momentos diferentes. Vamos ver aqui. João 4, vamos começar aqui. João 4, 25, 26. Ele está falando com a samaritana, uma longa conversa. E replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse Jesus: eu sou, eu o sou, eu que falo contigo. Ele não teve vergonha, ele falou: eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Você não precisa esperar depois. João 6, 35, vai puxando aí, vai seguindo em João. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Versículo 41, eu sou o pão que desceu do céu. 48, eu sou o pão da vida. 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não é maravilhoso? É só pensar nisso aí, você sente arrepio, não é verdade? Eu sou. João 8, 12. Então Jesus tornou a falar-lhes dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas. João 8, 23, no mesmo capítulo. Disse-lhe ele: vós sois de baixo, eu sou de cima. Eu sou de cima. Versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E versículo 28, prosseguiu, pois, Jesus: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e nada faço de mim mesmo. E versículo 58, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus, aleluia. Queremos pegar pedras para jogar nele, né? 10, versículo 9, eu sou a porta. Versículo 11, eu sou o bom pastor. Versículo 14, eu sou o bom pastor. Versículo 36, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós blasfemas, porque eu disse, eu sou filho de Deus. Capítulo 11, versículo 25. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Marta falou assim: eu creio que vai ressuscitar no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição. Se ele não pode ressuscitar agora, nem no último dia, porque o que vai ressuscitar no último dia sou eu. Não tem problema eu ressuscitar ele agora, porque no último dia também vou ressuscitar todos, mas agora posso ressuscitar ele também. É impressionante isso, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 13, versículo 13. Vós me chamais mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu o sou. Versículo 18. Não falo de todos vós. Espera aí, vamos ver se é 18 mesmo. 13, 18. Não é 18, é 19. Desde já vos digo antes que suceda, para que quando suceder, creais que eu sou. 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 15. Aliás, na verdade, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o viticultor. Versículo 5. Eu sou a videira, vós sois as varas. E o último versículo, 18, versículo 5. Responderam-lhe, ele perguntou, né? Quem procuras? A quem buscais? Respondeu-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse Jesus: sou eu. Eu me divirto chamando com Jesus o Nazareno, porque eu sou americano em primeiro lugar, porque eu nasci em Los Angeles. Mas em segundo lugar eu sou mineiro, porque eu fui para Lagoa Santa e fiquei muitos anos lá. Depois eu fui para Goiás, para uma cidade chamada Rubiataba. E Rubiataba é Nazaré, tá? É lugar dos caipiras, dos goianos. Sabe, em Brasília, que fica dentro de Goiás, quando a pessoa dá um erro no trânsito, eles chamam: ô goiano! Eles acham tão melhor, só pegaram parte de Goiás e depois eles se acham melhor do que goiano, né? Mas é uma coisa. E eu achei uma moça maravilhosa e linda, que é de Goiás, Rubiataba. Na Bíblia, Nazaré é como se fosse, vamos dizer, Galileia é Goiás e Nazaré é Rubiataba. E olha, Rubiataba não é pouca coisa não, gente. Depois vocês podem conversar com minha esposa, que ela vai te contar direitinho como é que é Rubiataba. Porque em qualquer lugar do planeta que você for, vai ter uma igreja universal, vai ter um Bradesco e vai ter um Rubiatabense. Nós temos histórias incríveis. Pessoas lá em Detroit, tá lá conversando e tal, e o cara perguntou se você é do Brasil e tal. De que parte do Brasil? Falei: você não vai saber. Falei: não, já estive no Brasil. Que parte? Goiás. Ah, sim, Goiás. Rubiataba? O negócio, eu posso contar outras histórias, mas isso aí, Rubiataba não é pouca coisa não, viu, gente? Rubiataba é o centro do mundo, capital do mundo. Mas é o seguinte, então, grava na sua mente que Goiás é Galileia e Rubiataba é Nazaré, tá? E quando falaram para Natanael que acharam Cristo em Nazaré, ele falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Só que Jesus fala dos céus, ressuscitado, em corpo glorificado, lá dos céus. E Paulo pergunta para: quem é, Senhor? Paulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, o Rubiatabense. Ele fala e tem orgulho de ser de Nazaré. Eu sou Jesus, o Nazareno. E se vai em Atos e sublinha todas as vezes, eles anunciam Jesus, o Nazareno. Deus não tem vergonha de ser homem, de vir em carne de humilhação e de vir de uma cidade do interior. Ele não tem problema com isso, ele tem orgulho. Ele fala dos céus sobre isso. Então, de tudo que nós lemos que ele é, eu sou,
Eu sou nazareno, ele fala, com orgulho. Sou Jesus, o Nazareno. Agora, vimos tudo isso, maravilhoso, tremendo, poderíamos ficar muito tempo sobre isso. Uma das coisas, meu pai teve uma jornada da incredulidade, da revolta. Se existisse um movimento hippie na época, ele teria sido um dos hippies. Se ele experimentou de tudo, experimentou rapidamente budismo, hinduísmo, catolicismo, qualquer ismo que achava, não dava certo. E um dia ele estava estudando Platão, e as coisas que Platão estava falando, aquelas coisas sobre a alma que passa pelo córrego do esquecimento e depois renasce em reencarnação, aquela coisa toda, e aqueles altos pensamentos de Platão. Platão é muito lindo, é muito, sabe? Só que ele teve uma revelação de Jesus e falou assim: Jesus não era filósofo, não tinha as altas coisas. Jesus andou na poeira da estrada de Galileia. Ele é diferente, ele é o Filho de Deus. E a salvação não vem de nós. Irmão, grava isso. É uma coisa simples, mas é muito profunda. Você não é salvo por nenhum mérito seu. Você não é salvo por nenhuma virtude sua. Você não é salvo porque você tem alguma coisa boa. A salvação vem fora de nós. É fora de nós. Vem dele. Ele não é nós. Ele é ele. E é ele que salva. Amém? Ele que salva. João não salva. Ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. Convém que ele diminua e que Cristo cresça. Essa é a mensagem dele, a mensagem de João. Presta bem atenção, porque isso é muito importante. O que nos salva não é a igreja, não é o som da igreja, não é o microfone, todas essas coisas inclusive vão acabar, não vai ter. Às vezes nem a Bíblia vai conseguir ter. Na China eles estavam tendo muita liberdade ultimamente a ter a Bíblia nos celulares. Já está bloqueado, não pode ter mais a Bíblia nem no celular. Mas a igreja na China cresceu sem pastor, sem prédio, sem Bíblia, cresceu, porque Jesus é quem salva. Jesus é fora de nós. Jesus não é nós. Jesus estava na cruz. Ele diz: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. João não era a luz, mas ele veio dar testemunho da luz. João Batista é esse, mas esse João é o apóstolo. Ele fala que ele está escrevendo esse evangelho para falar sobre Jesus. Jesus, ele é diferente. Ele é a salvação, ele é a santificação. Você não vai ser santificado por seu esforço. Por mais que você queira, por mais que você tente, você não vai conseguir. A salvação está fora de nós. Nele está a vida, nele está a luz. Ele que traz, ele que você tem que olhar para ele, você tem que confiar nele, você tem que olhar diante dele, você tem que ficar aos pés dele, você tem que depender dele. E se ele dá, não fala que foi você, reconheça que foi ele. Amém? Então, João não só fala do que Jesus é, ele fala da atitude do ministério, e esse é o ponto que Deus está olhando para a terra hoje, e está decepcionado com a igreja, do jeito que está, e com os ministérios do jeito que está, porque eles não entenderam uma coisa básica. Não é para eles aparecerem, é para Jesus aparecer. Não é para eles aparecerem. E quando um ministro destacado cai em pecado, multidões de pessoas ficam decepcionados. Mas o que? Eles estavam olhando para a pessoa ou estão olhando para Jesus? Está edificado sobre o quê? O homem falha, Jesus não falha. E o papel do ministério não é ser a luz, é ser testemunho da luz. E é isso que tem que mudar. Não só na cabeça dos líderes dos ministérios, tem que acabar na cabeça da igreja, sabe? Porque as pessoas querem
que alguém faça intermediação entre eles e Deus. Mas o único que intermedia entre nós e Deus é Jesus. Ninguém pode entrar entre você e Deus, a não ser Jesus. Ele é a escada que liga os céus e a terra. Você vai para o pastor e pergunta para ele: o que eu faço? Ele tem que responder: eu não sei, eu não sou Jesus. Eu posso te indicar o caminho para Jesus, eu posso te explicar o que Jesus não é, mas eu não tenho a vontade de Deus para você. Você tem uma tarefa de descobrir com Ele qual é a sua. O papel do ministério é levar as pessoas a conhecer Jesus e a ouvir a voz dEle. E o papel seu para testificar outras pessoas é a mesma coisa, é levar as pessoas a conhecer Jesus. Você não salva ninguém, você não faz a cabeça de ninguém. A Bíblia diz que nós devemos testificar crendo que Deus pode abrir os olhos e Deus pode usar nossas palavras para levá-los ao encontro de Jesus. Mas a gente não salva ninguém, quem salva é Ele. Amém? Então isso precisa mudar, essa idolatria que tem na igreja. Veja bem o que João fala. João é um exemplo, e aqui fala claramente. Agora eu estou falando, o João está escrevendo o Evangelho e ele está falando sobre João Batista. São duas pessoas diferentes. Mas ele está falando sobre João. Olha aqui no versículo 19 do capítulo 1, o que ele fala. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntarem: quem és tu? É uma pergunta simples, é tipo sim. Qual o seu nome? O que você faz? Quem você é? Fala, nós precisamos da resposta. Ele, pois, confessou e não negou. Ele não disse o que ele era, ele disse o que ele não era. Então o Evangelho de João nos fala o que Jesus é e fala do que os ministérios não são. É isso que nós precisamos entender. É o Evangelho que fala claramente sobre quem Jesus é e quem os ministérios não são. E olha a atitude de João. Primeiro diz assim, João, apóstolo, falando sobre João Batista, diz: ele não era a luz, ele vai dar testemunho da luz. Não confunde as coisas. Ele era necessário, mas ele não é a luz. Ele não é a luz, ele está falando da luz. Aí vieram para ele perguntar: quem és tu? E ele não fala quem ele era, ele só falou quem ele não era. Ele disse: eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram: pois que? És tu Elias? Respondeu ele: não sou. És tu o profeta? Não. Gente, que dificuldade para o cara falar quem ele é. E aí, o engraçado, um pastor amigo nosso lá de Jundiaí, o Jamê, ele gosta de contar piadas, e uma piada é essa, que tinha um monge muito sagrado, de anos e anos de ascetismo, de sofrimento, de negar a si mesmo. O cara era um homem santo, um homem velho, um homem assim, daqueles, né? E ele chegava e olhava para o horizonte e falava assim: eu nada sou, eu nada sou, eu não sou nada. E aí chegou um novato, monge novato, para aprender, e ele viu o velho falando isso, né? E aí ele chegou lá no mesmo lugar e falou assim: eu nada sou. Aí um outro discípulo dele falou assim: você tem que andar muito para poder falar isso, você não pode falar isso já chegando e falar que nada é. Entendeu? Então assim, ele achou que o cara falar que nada sou já é tipo top dos top, né? Eu não sou nada. Um amigo meu foi pregar numa igreja lá em uma cidade do interior de São Paulo, e ele é também bem-humorado. E aí ele chegou na igreja, e a igreja que só usava paletó e gravata, né? E eles pegavam a gente lá no acampamento de carnaval, lá na chácara. Então a gente estava de jeans, estava de coisa. A gente chega lá na igreja, todo ar-condicionado e todo mundo engravatado, e ficava meio sem graça. Mas eu falei assim: vai fazer o quê, né? Aí eu não pude ir, mandei ele, meu amigo. E ele chegou lá e eles perguntaram para ele, eles iam apresentar ele. Eles falaram assim: você é pastor? Ele falou: não. Você é presbítero? Não. Você é o quê? Ele falou assim: eu não sou nada. Então, mas você vê a atitude de João. Eles perguntaram:
Quem és tu? Eu não sou o Cristo. Ah, então você é Elias. Não, não sou. Você é o profeta? Não, não sou. Aí eles perseveraram, né? Quem és para podermos dar a resposta que nos enviaram? Que diz de ti mesmo? Respondeu ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Nós não vamos ler agora, mas Jesus fala que ele era Elias. Jesus fala que ele era Elias e Jesus fala que ele era o maior dos profetas. Não tinha homem nascido de mulher maior do que ele. Jesus dá testemunho dele. Mas quando eles perguntam se ele é Elias, ele fala: não. Você é o profeta? Não. O que você é? Eu não. Ele quis dizer assim: não preste atenção em mim, não. Preste atenção no que eu estou falando. É isso que precisa acontecer. Vocês entendem, irmãos, o que eu estou sentindo? Ele falou assim: quem eu sou não interessa. Interessa o que eu estou falando. Eu sou uma voz. Presta atenção na voz. Presta atenção no que eu estou dizendo. Isso é importante. Se você... Eu nunca tive esse desprazer, mas já vi acontecer. Eu acho que nunca tive, talvez teve, não sei, não estou lembrando. Você já teve uma visita de um oficial de justiça? Alguém já teve? Não levanta a mão não, porque senão fica pegar mal, né? O oficial de justiça chega na sua casa e depois que o oficial de justiça chega e entrega a intimação judicial, aí a sua esposa vem e fala assim: bem, que jeito que ele era? Ele era alto? Ele era baixo? Ele veio de moto? Ele veio de bicicleta? Ele veio de Uber? Ele veio de quê? Você acha que fica perguntando isso? Sim, eu não sei. Porque eu estava tão inculcado como é que foi vir esse negócio dele que eu nem vi. Ele é apenas um mensageiro enviado. Não interessa saber como ele é. Se ele é alto, se é baixo, se é bonito, se é feio, se veio de bicicleta, se veio de moto. Não interessa. Ele entregou uma intimação. É isso aqui que interessa. Se é um anjo do céu ou se é um ser humano, tanto faz. Não importa. Importa o que eles estão falando. Vocês estão pegando a ideia? O que João fala que ele não era? Ele não era a luz, ele não era o Cristo, ele não é Elias, ele não é o profeta. Depois ele continua dizendo: ele não é o noivo, é amigo do noivo. Ele diz que convém que ele cresça, que eu diminua. E ele é o maior dos profetas, mas ele diz que nem é profeta. Percebe assim a atitude dele? Quem Deus escolheu para preparar o caminho do Senhor? E o que você acha que Deus precisa procurar na terra para preparar para a segunda vinda de Cristo? Que vai ser muito maior do que a primeira vinda. O que ele está esperando? O que ele quer ver na igreja? O que ele quer ver nos ministérios? Tem um livro do Watchman Nee que chama O Ministério da Palavra. Já dei vários cursos sobre esse livro, já fui muito impactado por esse livro. É tremendo, porque o Watchman Nee foi um dos ministros da palavra mais profundos e mais fortes do século XX. Mas uma coisa que ele fala nesse livro, presta bem atenção, gente, porque eu estou querendo que você pegue uma ideia, depois compre o livro e leia, e medite, e chore e ore, porque isso ainda não aconteceu, mas precisa acontecer, tá? Precisa ter uma mudança de paradigma, precisa ter uma mudança de cabeça, precisa ser na liderança, mas precisa ser na igreja e no povo também, tá? Precisa acontecer, isso precisa acontecer antes da volta de Cristo. Ele precisa de alguém preparando o caminho do Senhor, e as pessoas que vão preparar o caminho do Senhor vão ter essa atitude, certo? E o que ele diz sobre o ministério da palavra? Ele diz: Deus tem misericórdia de
de nós, porque nós carregamos a tua palavra, é o verbo eterno, é uma coisa preciosa, e quando nós pregamos, as pessoas ficam olhando para nós, e nos exaltando, e falando isso, e eles deviam, se nós tivéssemos um ministério direito da palavra, as pessoas esqueciam de nós, e caíam de rosto em terra diante de Cristo. Então, quando nós pregarmos direito a palavra de Deus, isso vai acontecer. As pessoas não vão olhar para nós, eles não vão saber se nós viemos de bicicleta, de moto, tem alto, baixo, nada disso, porque a palavra vai levar as pessoas ao encontro de Jesus, e as pessoas vão cair por terra diante de Deus, e eu choro para que esse ministério levante. Nós somos tão almáticos, tão, carnais. Nós precisamos que Jesus apareça, que as pessoas esqueçam de quem está falando e prestem atenção no que está sendo falado. Preste atenção naquele que é a luz. Ele é a vida. E a palavra deveria levar para essa pessoa, a tal ponto que as pessoas se prostrassem diante dele e esquecessem de quem deu a palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Você é como se fosse um oficial de justiça que está chegando com a intimação do céu. Você não vai prestar atenção no oficial, você vai prestar atenção no recado. É Deus falando conosco, é Deus querendo entrar em contato conosco. Deus tem raiva de pessoas que querem uma lasquinha da glória dele. Ele fala em Ezequiel, no meu templo, naquele templo de Ezequiel, ele fala assim: os reis não vão pôr o seu limiar perto do meu limiar, eles não vão pôr o seu nome perto do meu nome, eles não vão tirar vantagem da minha unção, do meu poder, eles não vão ter mais isso aqui. Eu vou ser levantado na terra e todos vão se prostrar diante de mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Esse tipo de coisa precisa acontecer uma mudança de chave, precisa acontecer uma mudança de paradigma, uma mudança de expectativa. Eu vou ler aqui só uns trechos aqui, tenha paciência comigo. Eu não sei, deve ter na livraria aquele livro, A Igreja do Século XX, a História que Não Foi Contada. Tem muitos. Esse livro, A Igreja do Século XX, a História que Não Foi Contada, fala de todos, não de todos, porque seria impossível, fala de muitos dos moveres de Deus do século XX, mostrando o que Deus fez e mostrando os defeitos. E nós precisamos aprender. A minha missão de vida é aprender com o passado e não cometer os mesmos erros, sabe? Nós precisamos aprender a cometer erro novo, criativo, entendeu? Sim, se vai cometer erro, erra de uma forma que outros não erraram, porque se os outros já erraram, já podemos aprender e não precisamos errar mais, certo? Então, tem muita coisa que Deus fez no século XX, e tem muita coisa que está acontecendo agora, que tem coisas boas no meio, mas tem coisa ruim no meio também. Uma coisa muito importante vocês entenderem, gente: 20 vezes nos evangelhos e em Atos fala que todos que vieram a Jesus, ou os apóstolos, eram curados. Todos. Usa a palavra todos. Vocês estão entendendo? Todos. Hoje, quem aqui pode dar um testemunho de uma cura miraculosa? Eu estou levantando a mão porque eu já fui curado miraculosamente uma vez, de gastrite grave. Tomei remédio, tomei tudo, fiz toda aquela endoscopia, aquela coisa, não resolveu nada. E uma vez numa reunião, o Espírito Santo veio, calor veio sobre mim, nem estava orando, nem estava pedindo isso, e fui curado. A minha esposa tinha um problema de pedra na vesícula, de dor horrível, pedindo para levar para o hospital. Saí de casa, fui na casa de meu pai, chamei ele. Quando ele entrou na porta da casa, ela estava lá no quarto, gemendo de dor. Não deu tempo dele orar, Quando ele estava na porta de casa, entrando na porta, ela foi curada na hora. E ficou 20 anos com a pedra e sem dor nenhuma. 20 anos. Ele foi lá e orou, mas já tinha sido curado. Só pelo fato, em vez de levar no hospital, de eu ter chamado meu pai e levado lá. Porque ela estava com dor horrível, estava querendo resolver.
E eu chamei meu pai, ele foi lá. Então, assim, eu creio que tem muita gente aqui que pode ter testemunho de curas. A minha família, nós tivemos muitas curas maravilhosas, muitas curas tremendas. Nessas campanhas, né, do Randy Clark, de outros homens de Deus, tem tido muitas curas. Não é que Deus não cura hoje, mas eu quero te dizer uma coisa chorando. Muitos não são curados. Chegam para Jesus e não são curados. De cada 10, talvez 2 são curados e 8 não são. Mesmo nessas grandes campanhas de cura. Sabe? Eu estou pensando numa irmã querida lá de Salvador. O filho sofreu um acidente de carro gravíssimo, ficou paralítico. Cadeira de rodas, levou numa campanha de cura. Pegaram ele e arrastaram pela rua como se tivesse fé. Sabe? E ela chorando assim, não foi curado. Foi uma experiência dolorosa, terrível. Ninguém fala sobre isso. Todo mundo fala sobre os testemunhos de cura, mas ninguém fala dos que não são curados. Nós precisamos admitir, nós não temos o aval de Deus, nós não temos a assinatura de Deus sobre a nossa mensagem, porque se tivesse, ia acontecer que fala em Marcos 16, o Senhor ia atrás deles confirmando a palavra com sinais e milagres. Hoje Deus não confirma a palavra com sinais e milagres, de vez em quando Ele cura um ou outro, mas na Bíblia Ele diz que todos eram curados, 20 vezes. Não quer dizer que Jesus curou todos os doentes de Israel, certo? Entenda bem. Ele curou todos que vinham para Ele ser curados, certo? Uma vez que Ele pegou uma pessoa que não veio a Ele, não deu muito certo, porque era aquele caso do poço de Betesda, certo? Aquele lá não pediu para ser curado, Jesus curou ele, depois ele foi denunciar Jesus. Então, essa pessoa que não pede cura, não está por aí. Tinha muito doente lá, Jesus não curou eles. Jesus curava todos que vinham para Ele, certo? Pedro, todos que vinham para eles eram curados. Não era se ou talvez, não, era todos. Essa unção precisa voltar para a igreja. Mas essa unção vai voltar para a igreja quando a igreja for de um jeito que Deus pode assinar embaixo. Ele não pode assinar embaixo do jeito que a igreja está. A igreja precisa mudar. Precisa de alguma coisa acontecer para que Deus fale assim, esse é o meu povo amado em quem me comprazo, e pode trazer o documento aqui que eu carimbo. E o carimbo é cura, sinais e milagres. Isso precisa acontecer. Precisa. Chama plenos poderes, né? Esses tem que ser restaurado, tem que voltar a acontecer. Então, nesse livro aqui, tem uma história no capítulo 17 sobre um profeta que foi levantado na mesma época do William Branham, e ele teve muitas curas e palavras de conhecimento, tinha muitos sinais e milagres, o cara era muito forte, mas ele chamava Paul Cain, e ele era perto de Kansas City, e ele viu todo o dinheiro, a fama, a imoralidade, e Deus falou com ele, está errado, vai lá para o deserto e fica lá. E ele ficou não sei quantos anos, talvez 40 anos. Depois, quando nós estávamos escrevendo o livro, ele tinha voltado a agir, não na mesma unção anterior, mas com uma certa unção. E eu queria que você ouvisse o que ele diz sobre os nossos dias, tá? Ele diz umas coisas muito importantes e muito relevantes. Deus deu-lhe uma promessa dizendo que sua mãe não morreria até que ele estivesse diante dessa nova raça de líderes, que ele seria composto de homens e mulheres que aprenderam as lições do passado e se tornariam o exército descrito em Joel 2. Não amariam o mundo, nem a concupiscência da carne, nem a concupiscência dos olhos, nem a soberba da vida. Paulo entendeu do Senhor que em breve ele seria levantado novamente para participar de uma nova geração de líderes, a geração dos justos. Não haveria mais superestrelas, mas um ministério coletivo. Em suas próprias palavras, até agora nunca aprendemos dos erros passados, mas desta vez teremos que aprender dos desvios ocorridos na chuva serôde, no movimento de cura e na renovação carismática. O Senhor tem falado ao meu coração que tomará o melhor dessas 3 visitações e o confiará a essa nova geração que Ele está levantando. Quem quer fazer parte dessa nova geração? Essa igreja é cheia de jovens. Eu creio que essa geração de jovens brasileiros vai receber uma unção de Deus, uma graça de Deus.
Deus está para derramar, não porque vocês são melhores do que outras gerações, mas porque está na época, está no tempo. Está no tempo, está no tempo. Mas vocês precisam aprender. Vocês precisam aprender, porque unção é uma coisa perigosa. Quem aqui assistiu O Senhor dos Anéis? Ou leu o livro? Alguém leu o livro? Pode levantar a mão bem alto, que eu quero ver, porque não é vergonha não, é vantagem. Quem não leu, perdeu. Quem não assistiu o filme também perdeu. Perdeu porque é uma parábola. Aquele anel é poder. O poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. A pessoa tem um pouquinho de unção, ela já começa a corromper. Imagina que se ela tem a unção dos últimos dias, e todo mundo é curado, e passa na rua e a sombra cura. Imagina. Sabe por que Pedro não se exaltou? Sabe por que Pedro não queria tirar uma lasquinha da glória de Deus? Sabe por quê? Eles passavam na rua, a sombra dele curava. Você já pensou? Os hospitais cheios do jeito que é? Você já pensou se a sombra cura? Todo dia você ia orar para ter sol, né? Porque não é possível, né? Mas sabe por que Pedro não se orgulhava? Porque toda vez que o galo cantava, e o galo canta todo dia, ele lembrava: eu não sou de nada. Eu não sou de nada. Eu neguei Jesus. Eu achava que eu ia dar a vida por ele, eu não sou nada. Então Deus machucou ele, Deus feriu ele. O Asher tem falado esses dias, alguém falou assim: nossa, como você é humilde. Ele falou assim: eu não sou humilde, eu sou amassado. Que eu acho é muito espontâneo, muito assim. Ele tem sofrido críticas, palavras maliciosas, maledicência, afetando a família, afetando a honra, afetando de irmãos na igreja. Sabe? Nós precisamos aprender a ser tocado, ferido por Deus, mancar como Jacó, mas prevalecer, para que levante uma nova geração. E Paulo está dizendo que vai surgir uma nova geração, que vai aprender das lições do século passado, e não vai cometer os mesmos erros. Amém? Não vai cometer os mesmos erros, não vai cometer as mesmas coisas. Deus pesou na balança a igreja e os ministérios atuais e os achou em falta. Depois da queda do comunismo, o capitalismo e a democracia tampouco têm oferecido uma alternativa para o mundo hoje. A única resposta é o reino de Deus. Todavia a igreja atual não pode proclamar nem trazer de forma alguma o reino de Deus. Somente um povo santo e humilde, que vive como uma família e guerreia como um exército fervoroso e unido, trará de volta o rei. Portanto, precisa haver uma nova ordem nos ministérios da igreja, e cremos que já está começando a surgir neste tempo. Quando o menino, Paul Cain teve uma visão que se repetiu várias vezes posteriormente, de um cruzamento com um sinal luminoso que apontava em determinada direção e dizia: exército de Joel em treinamento. Na época em que foi instaurado o ministério, em meados dos anos 80, sentiu fortemente que a visão estava prestes a cumprir-se por meio de um novo ministério, uma nova geração de líderes que Deus lhe prometeu que ainda viria em vida. À medida que Paul Cain retornava ao ministério, os mesmos sinais sobrenaturais que o acompanharam quando tinha 20 anos de idade voltaram a manifestar-se agora com seus 60. A grande diferença era que ele abominava a fama e a fortuna e qualquer outra coisa que roubasse a glória de Jesus Cristo. Ele desejava submeter-se e trabalhar em aliança com outros ministérios, nunca tomar decisões sozinhos. Desejava trabalhar como um humilde membro do corpo de Cristo. Os dois principais alvos de sua vida eram voltar para a intimidade que tinha com o Senhor Jesus quando era garoto e jovem, e ser um pai com a sabedoria que vem da experiência para os ministérios mais jovens em treinamento, para que não houvesse mais exaltação do ego, nem desvios carnais, responsáveis por corromperem e destruírem a obra do Espírito Santo do passado. Comunhão íntima com o Senhor Jesus e o exercício da paternidade sobre os ministérios jovens em treinamento construíam agora os alvos de Paulo depois de sua longa hibernação, em vez de querer um ministério de fé e poder. Vou ler mais só um trechinho aqui. Paul Cain descreveu 3 requisitos para que o ministério dos últimos dias pudesse entrar em funcionamento. Presta bem atenção, gente, que nós estamos orando para esse avivamento maior que nunca houve na história. Deus planejou, vai acontecer, mas ele diz aqui que tem 3 requisitos.
Ele morreu, ele sentia que não ia morrer, sem ver, ele morreu, não viu, sabe? Meu pai queria ver, não viu, mas Deus vai fazer isso. Mas nós precisamos prestar bem atenção, que ele diz que tem 3 requisitos para o ministério dos últimos dias pudessem entrar em funcionamento. Quanto mais poderoso fosse o nível do Espírito Santo na vida do servo de Deus, mais ferozes se tornariam os ataques do inimigo contra ele. Gente, é impossível pensar que ministérios que não estão em aliança com outros ministérios, que não submetem a outros ministérios, que não prestam contas a outros ministérios, não vão sobreviver. O século XX teve um atrás do outro, igual o dominó, cai. Até hoje cai. Sabe, é fácil criticar, é fácil falar mal, mas você já teve um pedacinho da unção que esses homens tiveram? Você já teve a pressão que eles tiveram? Você vê astro de televisão, astro de Hollywood, você vê jogador de futebol, eles não têm estrutura nenhuma, a fama corrompe, a fama estraga, a fama é terrível. Muito dinheiro, muito poder, muita fama é uma desgraça. E esses homens, além disso, tinham unção, tinha poder, mas sem aliança, sem prestar contas, sem submissão, sem equipe, no topo, o diabo só faz a alveja e cai. Você entende? Não é para acontecer isso mais, não. Não é. Nós precisamos aprender, nós precisamos entender que Deus não vai derramar a unção dos últimos dias, que vai ser poderoso, e gente, a unção dos últimos dias vai ser maior do que de Atos, tá? Porque vai ser de fechar os céus, de trazer praga sobre a terra, vai ser um poder como Moisés tinha no Egito, tá? Então não vai ser só um poder para cura, para milagres, vai ser um poder para julgamento, para juízo. Paulo ficava bravo e xingava, sabe? Eu tenho, sim, algumas coisas politicamente não corretas, tipo, né? Assim, então, algum livro, talvez eu um dia escreva um livro, sabe? O evangelho politicamente incorreto, mas não sei, é meio perigoso. Quando você não deve orar, quando você deve ficar com raiva, quando você deve mentir, tudo isso eu tenho já na cabeça, assim, tá? E com versículo bíblico para defender, né? Porque Paulo aguentou, sabe? Ele aguentou aquela moça indo atrás dele, endemoniada, falando todo dia, mas foi dando nos nervos, foi enchendo o saco. E aí ele falou assim, e um dia ficou com raiva, ele falou assim, sai dele! Pronto, ele terminou na cadeia, açoitado, terremoto, salvação. Nossa, o negócio todo só porque ele ficou com raiva. Então tem que ficar com raiva. Nossa, tem dia que a gente vê aqui, ninguém fica com raiva mais. Que isso? Tem que ter raiva. Uma vez eu preguei no encontro de homens. Era um encontro de homens lá em Jaguariúna. Tinham 100, 120 homens, e eu falei, o dia todo eu falei com eles, vocês são banana, vocês não tomam posição, a sua esposa quer que você tome posição, você não toma posição nenhuma, faz qualquer coisa que você quiser, meu bem, banana, pai, eu posso fazer isso? Pergunta sua mãe, seja homem, assuma a sua posição. E aí quando estava saindo de lá, a placa, bananal. Nem tinha visto. Uma vez eu preguei sobre isso numa igreja em São Gonçalo, e preguei sobre os homens banana, e que eu tenho um livro aqui, tá? Eu vi esse livro ali, ó. Esse livro está à venda aí, Coração Selvagem, né? Coração Selvagem. Eu falei assim, tem um livro aqui para curar um homem banana. Nossa, o livro esgotou na hora, é tanto banana. Só que os homens eram tão banana que eles não iam lá comprar o livro, eles mandavam o menininho comprar o livro. Nem sei porque que eu entrei nisso, hein? O que eu estava falando? Ajuda aí. Sobre raiva. A Bíblia diz, irai-vos, é ordem. Não seja banana, não fica paciente, não fica assim não. Tem hora que é para ter raiva, para sair fogo dos olhos, e aí o negócio acontece. Você só tem que cuidar de um detalhe, sabe?
Não pode ficar com raiva quando Deus não está. Você tem que alinhar com Ele. Você olha para Ele, se Ele está com raiva, você pode ficar com raiva. E você pode xingar também, tá? Você pode xingar. Agora, Moisés ficou com raiva uma vez e não entrou na terra. E Deus não estava com raiva e ele estava na rocha e pronto. Não podia entrar na terra. Uma vez. O homem mais manso que tem na face da terra. E ele, porque um dia ele fica com raiva fora de hora. Então você não tem que ter. Tem a hora certa de ficar com raiva. Mas olha essa aqui. Ele estava pregando para o cara. E tinha um mágico lá atrapalhando a palavra. E Paulo vira para ele. Olha que coisa boa assim. Se ensina a xingar, sabe? Ele fala assim: ó filho do diabo. Ele não falou ó filho da, entendeu? Porque ele falou uma coisa pior. Ele não falou filho da, ele falou filho do diabo, cheio de toda imundícia, fica cego agora. E Deus falou assim: eu concordo. E ficou cego na hora. Então esse livro politicamente incorreto, ele tem que ser bem cuidadoso, né? Porque senão a pessoa vai ficar com raiva fora de hora, a pessoa vai mentir fora de hora, mas tem a hora certa, tem a hora certa, né? Tem a hora certa. Mas Deus quer levantar um povo que vai ser preparado para receber unção e que não vai ser contaminado pela unção. E por mais que nós sejamos maduros, amassados, mancando, nós não conseguimos aguentar a unção sozinhos. Nós precisamos prestar conta para outros ministérios. Nós podemos sair de uma reunião, curar pessoas, fazer milagres, profetizar, fazer um monte de coisa, e depois um novo convertido chegar em nós e falar assim: você está errado porque você fez isso, 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 e nós abaixar a cabeça e aceitar. Você está entendendo? Porque só porque você tem unção não quer dizer nada sobre você. Você não é a luz, você dá testemunho da luz. Você não é nada em você mesmo. E aí o AA nos ajuda muito. O cara fala assim, ele levanta na reunião do AA e fala assim: eu sou alcoólatra, não bebo há 20 anos, mas eu sou alcoólatra, logo eu não entro no bar. Não é verdade? 20 anos que o cara não bebe, mas ele fala: eu sou alcoólatra, e porque eu confesso que eu sou alcoólatra, eu sou protegido, porque o dia que eu falar que eu venci, eu vou cair. Vocês estão entendendo, irmãos? Os ministérios precisam entender que nós temos problemas humanos, e mesmo que tenha unção do alto pra caramba, não vai anular nossas fraquezas. Então nós precisamos fazer os baldrames, nós precisamos fazer as vigas de concreto e ferro que vão nos segurar, que vão nos humilhar, que vão nos chamar a atenção e que vão nos proteger contra as ciladas do diabo. E contra um povo assim, o diabo não tem vez. Ele vai andar em derredor como leão, mas não vai conseguir nada. Então vamos ver esses 3 requisitos que ele vê aqui. Afirmou que é praticamente suicídio entrar num alto nível de guerra espiritual sem estar totalmente preparado. Isso explica os muitos desastres que ocorreram nos ministérios do passado e que continuam acontecendo até hoje. Uma tormenta espiritual desencadeada por poderes satânicos contra um homem de Deus, que pode atingi-lo se não estiver totalmente armado. Só aqueles que já experimentaram podem compreender a sua seriedade. O William Branham, meu pai viu ele. Eu nasci em Los Angeles, a nossa casa, onde eu nasci numa casa, não no hospital. E a casa ficava perto de Angeles Temple, que era a base mundial da igreja quadrangular. E o William Branham foi ministrar lá, e meu pai esteve presente na reunião, e viu o momento quando o anjo chegou. Não viu o anjo, mas havia uma mudança, havia uma transformação, e ele conseguia falar o número do RG de pessoa que ele não conhecia, ele conseguia curar, fazer coisas assim tremendas, mas depois da reunião, o cara estava esgotado, ele tinha que andar
quarteirões várias vezes, que não conseguia dormir, não conseguia deitar, não conseguia acalmar. Sim, ele está dizendo aqui, a unção de Deus, você não pode criticar a pessoa quando ela cai em pecado, porque é uma coisa terrível, um peso astronômico, entendeu? Então, se fosse defeito das pessoas só, não ia ter um atrás do outro caindo, como foi no século XX. Mas nós precisamos nos preparar o odre para conter esse vinho novo, amém? Nós precisamos preparar uma cultura onde a unção pode descer, onde Deus pode se manifestar e onde as pessoas não vão gloriar, não vão ganhar dinheiro com isso, não vão ganhar fama com isso, não vão se ceder a nada disso, mas vai ser um povo que vai envergonhar Satanás. Vocês concordam comigo? É isso que Deus quer levantar, é isso que Jesus morreu para conseguir, e quando Ele vê isso acontecer, é sinal de que a volta dele será próxima, né? De acordo com Paulo, as 3 condições a seguir terão de ser cumpridas antes que ele e os outros que Deus vier a chamar possam entrar plenamente no ministério profético dos últimos dias, que ele tem experimentado apenas parcialmente em algumas ocasiões ao longo dos anos. O primeiro requisito, são 3, e nós vamos terminar com isso aí, tá? O primeiro requisito é o amadurecimento do povo de Deus, para que quando surgir um ministério poderoso com sinais e maravilhas, não comece a adular, a idolatrar o mensageiro de Deus. Isso seria uma sentença de morte para tal ministério. Sabe, nós não devemos seguir os sinais devem nos seguir. As pessoas descobrem que alguém está fazendo sinal, vai todo mundo atrás. Não é para você ir atrás de sinais, o mundo vai atrás de sinais, nós não, os sinais nos seguem. Deus vai usar crianças, Ele vai usar viciados que acabaram de converter ontem, Ele vai usar velhos, Ele vai usar velhas, Ele vai usar jovens, Ele vai usar pessoas de forma tremenda, mas vai ter um contexto que protege essas pessoas para não cair nesses pecados. Vai ter um contexto onde a igreja segura a onda mesmo, sabe? Onde a igreja protege essas pessoas usadas com sinais e milagres para que eles não caiam no laço de Satanás. E o povo de Deus precisa entender que a sua adoração pertence somente ao Senhor Jesus Cristo. Nem o ministro, nem o povo devem permitir qualquer tipo de adulação. É proibido. Então vocês estão percebendo que às vezes a pessoa não quer, mas as pessoas querem. Você percebe? E isso é um problema. Nós precisamos mudar a expectativa das pessoas. Nós precisamos mudar o conceito das pessoas. O povo de Deus precisa amadurecer para saber se alguém é usado por Deus. Não é quem é a luz? Jesus. Quem deu a unção? Jesus. Nós nada temos de nós mesmos. A pessoa que tem unção deve dizer igual João: quem você é? Nada. Amém? Eu não sou nada. Falar isso com graça, e aí você vai ter a unção duradoura que vai estar sempre voltando. O segundo requisito é a necessidade de intercessão madura em torno do ministro para defendê-lo dos ataques de Satanás, até que haja um ministério treinado, maduro e persistente de oração intercessória para cobrir o ministério profético que está prestes a surgir. O inimigo atacará e causará derrota de uma forma ou outra, dependendo das áreas de fraqueza que encontrar. E o terceiro requisito é trabalhar em equipe. O ministério dos últimos dias não pode agir sem cobertura, sem um relacionamento íntimo com outros homens maduros, capazes de proteger, corrigir e dirigir o servo de Deus. Não há mais lugar para nenhum tipo de individualismo e superestrelas. O ministério dos últimos dias deverá ser plural, equilibrado, dando toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Esse homem sabe do que está falando. Ele sabe do que está falando. Ele tinha unção tremenda. E ele falou assim: Deus não pode derramar sobre os últimos dias como Ele quer, se não tiver esses 3 requisitos. A cultura do povo de Deus de não idolatrar pessoas, a oração intercessória e o trabalho em equipe e submeter a outras pessoas. Quando essas 3 condições forem cumpridas, será a hora do exército de Joel começar a marchar. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Jesus, nós
pedimos que o Senhor mude a cultura da igreja, Senhor. Mude a cultura da igreja brasileira, Senhor. Levanta um povo que não quer terceirizar sua responsabilidade. Levanta um povo que não quer intermediários, mediadores. Levanta um povo que conhece o lugar secreto, que conhece a unção do Senhor. Um povo que honra os ministros, mas não idolatra. Um povo que sabe reconhecer a unção de Deus nas ministros, mas sabe que eles são de carne e podem cair a qualquer momento, e precisa de graça, precisa de amor, e precisa de humildade. Que ninguém é super-homem, que todos são ovelhas, todos precisam de correção, todos precisam de apoio, todos precisam de humilhação. Senhor, levanta essa geração nova, levanta uma igreja nova, levanta uma igreja diferente, ó Deus. Levanta um povo que tem uma cultura diferente, ó Deus. Um povo que vai ler sobre os avivamentos do passado, que vai ler esse livro aqui, que vai sentir, vai chorar pelos erros que foram cometidos, e vai alegrar pelas coisas que o Senhor fez, e vai crer que o Senhor vai restaurar todas essas coisas em um nível maior nesses últimos dias. Senhor, nós queremos aprender com a história, nós queremos aprender com o passado, nós não queremos repetir os mesmos erros, nós queremos ser um povo que forma uma cultura, que forma um odre, que forma um lugar para o Senhor descer, para o Senhor agir, e que não haja orgulho, que não haja levantamento do homem, que não haja essa idolatria, que não seja corrompido por esse anel. Senhor, nós pedimos que essa geração levante, Senhor, que o Espírito Santo prepare isso, Deus, que haja uma unidade dos ministérios mais velhos com os ministérios mais novos, como nunca houve na história, que as gerações andem juntas, que a energia e o dinamismo dos jovens se unem com a experiência dos mais velhos, e que haja um crescimento, que haja uma manifestação da glória de Deus nessa terra, Senhor. Senhor, é isso que nós oramos, nós suplicamos, nós pedimos perdão por nossa presunção, por nós acharmos que nós conseguimos fazer as coisas e nós não conseguimos fazer. Nós choramos pelas pessoas que não são curadas, pelas pessoas magoadas, pelas pessoas ofendidas. Nós choramos por essas pessoas e nós pedimos que a igreja volte a ter unção, que pessoas sejam curadas. Senhor, cure pessoas de depressão, cure pessoas de ansiedade, cura pessoas de distúrbios psicológicos, ó Deus. Livra pessoas dos remédios dos psiquiatras, ó Deus. Livra-nos, ó Deus. Senhor, que a cruz seja levantada, que o sangue seja poderoso, ó Deus. Que o Senhor volte ao Evangelho funcionar, que a sombra cure, que os lenços curem, que haja poder da cruz fluindo sobre a terra, Senhor. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Jesus. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar